Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, me usa pela sua misericórdia. Adentra cada coração. Fala, meu Deus, com essa pessoa, meu Deus, que se prontificou a ouvir esse evangelho. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, foi sorteado, tá? Ezequiel, capítulo 7. Só que esse sorteio foi ontem, né? Eu tava lendo a palavra e falei, Senhor, fala comigo em algum livro da Bíblia. E aí abri e comecei a ler, me interessei, achei legal, tá? Pegando essa palavra para mim, colocando na minha vida. E aí Jesus, né, fala comigo, no caso, né, Deus que é o mesmo, né, o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, né, vai ser sempre o mesmo Deus, então ele não muda. Eu até costumo falar que Deus não castiga, Deus ele disciplina, ele corrige, a gente não quer pegar pesado e sempre quando eu vou falar em castigo eu falo assim, vamos mudar essa palavrinha para disciplinar, corrigir, ensinar, né? Enfim, a gente quer adocicar a coisa, tá? Mas quando a gente lê Ezequiel 7, você fica meio preocupado, porque esse Deus, né, que eu sempre falo que ele não muda, o caráter dele vai ser sempre o mesmo, né, a mesma essência, o mesmo caráter, a mesma natureza, ninguém muda o caráter de Deus. Então, aí quando você lê o Velho Testamento, você fala, caramba, se a Leila falou que Deus não muda, que ele é o mesmo ontem, mesmo hoje, e vai ser sempre o mesmo Deus, como que pode Deus pegar tão pesado aqui, né, no Ezequiel 7. Então foi esse sustinho também que eu tomei, porque eu tento, né, adocicar, mas a gente vê que dependendo da circunstância, da situação, né, Deus ele não vai ter piedade, ele não é movido pelo sentimento, esse sentimentalismo que nós temos, né? E a gente sempre tem a tendência de ver Deus, né, misericordioso, Deus amoroso, esquecemos do Deus, né, de justiça, de juízo. A gente busca apregar, né, Deus de uma forma mais leve, né, porque é um Deus misericordioso, que o próprio Deus, né, entrega seu filho para ser crucificado, para ser morto em nosso lugar. Então a gente pensa, se ele entregou o filho dele, ele vai ter toda a paciência no mundo, independente do que nós façamos, a gente vai ter sempre a segunda chance, a terceira chance, né? Jesus vai ter, né, esse tempo, né, de misericórdia. Só que eu falo com experiência própria que esse tempo alguém vai estar pagando por ele. Sempre, tá? Alguém da tua casa, alguém da tua família, buscando a pregar o evangelho para você que está no mundo, que não quer ouvir mãe, que não quer ouvir esposa, que não quer ouvir ninguém, avó, não quer. Decidiu não ouvir e entende que Deus é misericordioso, no tempo certo ele vai te salvar, vai deixar você aproveitar a sua vida do jeito que você quer, fazer o que você quer. Eu sempre falo por experiência própria, por quê? Porque alguém vai estar pagando um preço pela sua vida, para que você continue no oba-oba, na vida do jeito que você quer. Tem alguém se sacrificando, tem alguém na brecha por você, para que você continue estendendo, né? Deus está te cumpridando o seu dia na terra, tendo paciência e misericórdia com você, mas tem alguém sofrendo, né? Para salvar a sua alma. Não é de graça. Sempre vai ter um preço a pagar. Por isso que eu vou ler e eu não sei o que vai surgir aqui, porque de repente eu nem fico aqui, gente, porque isso aqui foi para mim. Eu tirei ontem, né? Já li várias vezes, Ezequiel 7, mas como eu sempre falo, toda vez que você lê, a gente acaba sendo surpreendido, porque a palavra ela vai se renovar, né? Ela se faz tudo novo. Você lê hoje, você tem uma interpretação, amanhã você vai ler, você tem outra, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele usa ao bel prazer dele e dá o entendimento,
né, que no caso, lá no momento que eu li ontem, eu tive um entendimento, assim, falei, pô, legal, olha, não sei o quê. Mas depois eu comecei a pensar, gente, mas não é bem assim do jeito que eu falo, não. Deus tem uma personalidade forte, né, dependendo da situação, ele vai meter a mão mesmo, ele vai meter o pé na porta, ele não vai aceitar brincadeirinha com ele. Enfim, vamos ler, tá? Eu vou começar do 6. Deixa eu ler o cabeçalho do 6, que fala assim, ó, Deus condena a adoração de ídolos, tá? Deus começa o tratamento, né, com o povo porque eles adoravam, eles se submeteram, se prostituíram com a idolatria. Aí fala assim, o Senhor Deus falou comigo assim, tá? Falou com Ezequiel. Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, Senhor Deus, mandei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles e em volta os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados e os seus altares de incenso serão arrebentados e tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que, olha só, alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. E em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmo por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Olha. Aí ele continua, vamos mais um pouquinho. O Senhor Deus diz, Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu, o Senhor, então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei os países dele, desde o deserto no sul até a cidade de Ribla, no norte. Eu farei com que a sua terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aí você vai comparar, né? Você vai falar, poxa, mas Deus, olha, aqui é diferente e tal. Não, não é. Esse Deus é aí que entra, né? É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. E vai ser o mesmo Deus eternamente, né? Ele é o alfa, ele é o princípio e o fim, né? Então, quando ele chega a essa conclusão que não tem mais jeito, que ele vai meter o pé na porta e vai ser do jeito dele, né? E até alguns aqui, pela misericórdia, uns remanescentes aqui, algumas pessoas sairiam dessa situação, mas viveriam envergonhados, né? Fala aqui, que eles se odiariam, né? Por causa da sua maldade, olha, eles teriam nojo deles,
eles teriam vergonha, né, das coisas nojentas que eles tinham feito. Eles viveriam, né? Mas isso seria importante porque aquele povo que restou ia saber que Deus é o Senhor. Tanto que ele fala que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Então ele vai falar, poxa, Deus falou e não é que ele fez? Então algumas pessoas vão sobreviver só para testemunhar que o que Deus falou ele fez. Que ele não ia não ia permitir destruir todos. Algumas pessoas iam viver só para testemunhar e glorificar a Deus. Porque o que ele faz, o que ele fala, ele faz. Porque muitos, né, falam, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, que imagina, se eu, né? A pessoa, elas tendem a comparar um Deus sentimentalista. Na verdade, eles tendem a comparar Deus com elas, que são sentimentais. Como assim? Eu não permitiria que meu filho, eu não faria isso com meu filho, eu não castigaria meu filho, eu não destruiria ele com uma doença, eu não permitiria isso, porque, não, eu não faria isso. Imagine se Deus vai fazer isso, se eu não teria coragem de fazer isso com meu filho. Por isso que muitas vezes o seu filho está trazendo problema para dentro da tua casa, na sua família. Porque você pouparia o seu filho. Você prefere ele viver uma vida errônea, uma vida na gandaia, uma vida toda torcida, porque você não quer confrontar o seu filho. E isso acontece também com os seus maridos. Você não quer confrontar o seu marido, você não quer falar, você não quer pregar, né? Porque você prefere, muitas vezes, se calar, achando que isso é amor. Eu até falo aqui em casa, eu tenho passado por isso, né? Eu tenho passado por essa situação. Muitas vezes eu falo assim, não vou nem confrontar, a pessoa não quer que eu pregue, porque toda vez que eu prego, parece que eu estou, trazendo fazendo com que a pessoa fique triste, né, com que a pessoa ela fique triste comigo. Eu não quero confrontar essa pessoa, porque aquela pessoa vai olhar para mim e falar, nossa, toda vez que você prega eu fico triste, eu fico pensativo, eu acho que suas palavras são negativas. Mas Deus, muitas vezes, ele prefere, né, que você se entristeça agora do que passar uma eternidade triste, sofrendo, rangendo os dentes de desespero. Então, muitas vezes a gente quer poupar a nossa família, tá? Igual eu falei, um confronto, de falar a verdade. Você prefere, né, igual até uma ovelhinha aí que tá com o marido internado, ela chegou para mim, missionária, eu não tô aguentando, é muito peso. E meu marido não deixa nem eu comer direito, meu marido toda hora ele quer desobedecer, ele não quer enfermeira, ele quer que eu faça, eu leve ele para tomar banho, eu leve ele pro banheiro, eu não sei o que, eu não tô aguentando, é muito peso, não tô dando conta de cuidar da casa, de cuidar de mim, de cuidar do marido que tá internado. O que eu falo até com essa ovelha é o quê? Deus não te colocou para ser enfermeira. Deus, quando ele prende o seu marido dentro de um hospital, o que ele quer? Quando você ora, busca pela vida do seu esposo, que no caso é essa irmãzinha, né? Tá pedindo oração e eu tô aqui, né, na luta com ela, né, buscando pela vida da família dela, dos filhos, do marido. De repente, né, acontece um acidente com essa pessoa e essa pessoa, né, tem uma fratura exposta, é internado e ali o quadro muda, né? Aí ela fala, meu Deus, aconteceu isso, meu marido caiu de moto, teve uma fratura exposta, agora tá esperando por uma cirurgia. E eu chego para essa irmãzinha e falo assim, olha, esse é o trabalhar de Deus. Não é que você, igual ela fala assim, mas Deus deu livramento, glória a Deus, ele não morreu, glória a Deus, Deus não permitiu que essa pessoa morresse, mas essa pessoa escarnecia. Toda vez que ela pregava que Jesus está voltando, que não sei o que, ela me contava, mas ele fala que desde a época da avó dele, a avó dele contava que Jesus estava voltando, a avó dele disse que ouvia isso quando ela andava de bicicleta. Ela ainda andava de bicicleta e ela falava que Jesus estava voltando. E até hoje Jesus não voltou.
Aí eu falei, olha, deixa quieto, só ora, só busca, deixa o tratamento com o Senhor. Mas ela não esperava que o tratamento seria o pé na porta. Ela não esperaria um tratamento desse, que foi o marido cair de moto, o marido ter uma fratura séria, né? E agora parar no hospital, esperar, né, dias a fio por uma cirurgia que não acontece. Aí a pessoa entende, né, que tudo é o diabo, mas não. Aí entra a consequência, né, do pecado, a desobediência, né, o não querer ouvir, a falta de humildade. Enfim, aí, né, entra esse poder, né, essa autorização que vem de Deus, né? O diabo, ele perdeu a glória, mas não perdeu o poder. Mas esse poder é limitado, tá? Limitado. Ele não pode fazer tudo que dá na telha. E as pessoas dão muito esse poder para o diabo. O diabo esquece de Deus. É claro, João 10:10, vou repetir. Veio para matar, roubar e destruir, né? Deus permite, a soberania de Deus, permite que o diabo destrua, muitas vezes até a sua carne, igual em 1 Coríntios 5:5. Deixa o diabo destruir a carne para salvar o espírito. Existe. Mas não é a vontade de Deus que ninguém morra, mas que sim que se arrependa, né? Que se arrependam dos pecados, se arrependa, retroceda. Então Deus, ele é misericordioso nesse sentido. Ele estende, né, muitas vezes a sua vida no pecado, ele permite, ele vai deixando as coisas acontecerem, você seguindo esse fluxo aí, né, de loucura, de oba-oba, ele deixa, né, se estender a sua vida miserável aqui na terra para salvar a sua alma. O que Deus quer, na verdade, é a salvação da alma do indivíduo. Quando o próprio Deus fala, eu vim dar vida e vida com abundância, não é aqui, tá? Não é aqui. Isso aí é bônus. Se você tiver uma vida legal, show, bom para você, né? Você ter uma vida abençoada, próspera, com saúde, que legal. Deus gostaria muito que você usufruísse das promessas que tem na Bíblia. Foi o que eu preguei, eu comentei na pregação anterior. Até que eu peguei bem pesado, porque eu falei, poxa, muitas vezes você não crê nessa verdade e vai ser salvo. Mas não é que não creia, né? É que você crê em Deus, mas não tem fé na promessa para se cumprir na sua vida. Quando eu falo em crer e não crer e ser salvo, né? Se você ler Marcos 16, você vai falar, mas tá contra a palavra, o que ela falou na pregação anterior, né? Como é que ela pode falar que uma pessoa que não crê na Bíblia pode ser salva? Não, eu não estou falando de não crer no Senhor Jesus, não crer no autor dessa palavra. Eu estou falando de não crer nas promessas para a sua vida ser bênção aqui na terra. Você não vai deixar de ser salvo por você não crer nas promessas. Se você não crê que vai ser curado, você não vai deixar de ser salvo por isso. Se você não crê que você vai ser curado, você não vai ser salvo, mesmo que você morra com a enfermidade. Você vai ser salvo. Se você não crê que você vai ser próspero, você vai morrer. Vai ser salvo, mesmo que você passe a vida na miséria. Quando eu falei, tá, de crer, porque lá em Marcos 16, acho que é 16, nem sei, que fala, quem crê, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, quem ouve o evangelho e crê no evangelho, né, vai ser salvo. Essa pessoa vai ser salva pelo que ela ouviu, pelo que ela creu. Mas é no autor da Bíblia, tá? Então, vamos lá, senão eu vou me confundir. Daqui a pouco eu volto aqui, que é assim mesmo, gente. Peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui. Tá, voltando, retomando aqui, ó. Vamos ler só um pedacinho que eu me perco. É 16, tá? É Marcos 16, 15. Misericórdia, isso mesmo é. Vamos ler um pedacinho só para tirar a tema aí, ó. Então ele disse, Jesus, né? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, tá? Então vou parar só esse pedacinho.
O que eu quero dizer? Que a partir da hora que você lê, você ouviu o evangelho, você crê no autor do evangelho, que Jesus Cristo é a palavra, né, que se fez carne, você creu, você já é salvo, tá? Mas tem um outro lado, que é você pegar todas essas promessas e colocar na sua vida, né? E se fazer cumprir essas palavras, né? Ela se materializar na sua vida. Aí é outros 500, tá? Muitas vezes você não vai viver promessa nenhuma que Deus deixou aqui na terra. Porque você não crê, você não tem fé na palavra, na Bíblia, para você. Você até prega, você até ganha alma pro Senhor Jesus, mas você mesmo tem uma vida miserável. Então, você não vai perder a salvação por você não crer na Bíblia. Então, quando eu falei na pregação anterior, que pode ter criado uma confusão na cabeça de vocês, até porque muito no princípio acontece muito isso, tá? Eu já reparei, né, que Deus me usa dessa forma. Quando eu tô começando a ler, né, começando uma ministração, eu falo, meu Deus, Senhor Jesus, o que eu vou pregar? Que direção que o Senhor tá me levando? Eu não sei, gente, porque aqui é um improviso. Até agora eu não estou sabendo o que eu vou pregar, mas eu estou pregando. A situação, estou pregando. Então, quando eu falei na pregação anterior que muitos que não creem na Bíblia vão ser salvos, mas quando de repente eu não especifiquei, creio em quê? Tanto que eu coloquei, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador da sua alma, que você crê que Ele é o seu Criador, será salvo. Você, até o da sua casa, é uma promessa. Mas tem preço a pagar para que os da sua casa sejam salvos, tá? Muitas vezes aquela pessoa lá dentro da tua casa tá vivendo de qualquer jeito, achando que Deus é bonzinho, Deus é paciente, Deus é longânime, Deus é amor e papapá. Só que tem gente pagando para que você viva uma vida de idolatria, de feitiçaria, de pornografia. Tem alguém pagando para que a sua vida seja falsa. Aí a pessoa fala, mas Jesus já pagou na cruz. Não. Nós tampamos brecha, nós temos que buscar pelos nossos e nós pagamos um preço muito alto para que a nossa casa seja salva. Então foi o que eu estava falando dessa moça, dessa irmãzinha. Eu falei, ó, agora você orou, eu estou orando, comprei essa briga com você, teu marido caiu de moto, está no hospital, Deus não está te levantando como enfermeira. Não é para trocar fralda, não é para dar banho, não, isso não é amor. Você pode até ter atitude de amor, legal, mas Deus está colocando esse homem dentro do hospital para que você pregue. Esse é o maior amor que você pode demonstrar pelo seu marido, pelo seu filho, por qualquer um. Quando você dá tudo isso, sopinha na boca, dá banho e tudo isso você pode fazer, mas se você não prega o evangelho, você é culpado de sangue dessa alma. Você não está demonstrando verdadeiro amor. Por isso que Paulo fala que ele pode fazer tudo, até entregar o corpo dele para ser destruído no fogo. Mas se ele não tiver amor, nada disso vai adiantar. Então aí a pessoa chega para mim e fala, missionário, não tô aguentando, eu tô cansada, eu sou sobrecarregada, meu olho esquerdo fica piscando, minha boca fica tremendo, eu tô estressada, meu marido tá me botando peso, ele não deixa nem eu comer, não me deixa ter paz, eu vou para casa perturbada, eu não sei o que. Falei, peraí, não foi para isso que Deus te chamou? Ele não quer te perturbar, ele não tá botando peso. Se você tá carregando um peso maior do que Deus, um peso que você não está sustentando, é porque Jesus não está te ajudando a carregar esse fardo. Então esse peso você mesmo está colocando nas suas costas. Jesus, já largou esse peso há muito tempo. Você está carregando ele sozinha por causa da sua idolatria pelo seu marido. Agora, se você vai, muitas vezes fica 2 horas dentro de um hospital, mas está lá pregando, fazendo oração, intercedendo, falando de Jesus. Olha só a diferença. Aí a pessoa entende que passar 24 horas dentro do hospital, né, se colocando como enfermeira, isso é amor. Não é amor. Você tá amando o próximo mais do que a si. Não, Deus não quer isso para você.
Deus quer que você ame o próximo como a si mesmo. Se você se desrespeita, ninguém vai te respeitar. Se ninguém respeita o seu tempo, é porque essa pessoa não está te respeitando. Então você tem que ter um equilíbrio entre a tua casa, os seus filhos, o seu marido, enfim, tá? Eu tô colocando a irmãzinha aqui porque ela agora tá sendo a bola da vez. Então é uma pessoa que eu tô ajudando, dando suporte e mostrando para ela o que é o amor, tá? É se amar, se respeitar, amar o próximo como a si. Não adianta, isso não vai resolver. O que Deus quer é isso. Quando Deus trancafia uma pessoa, permite trabalhar na vida dessa pessoa, colocar ela dentro de um leito hospitalar, dentro de um quarto, né? Permite, né, o diabo derrubar uma pessoa de uma moto, porque ele quer tratar, tá? Ele quer falar. Aquela pessoa não ia ter tempo para ele. Só dentro de um quarto fechado, dentro de um hospital, muitas vezes ela vai ouvir. Porque imagina, não tem tempo. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, porque eu tava falando aqui de Marcos, né? Sobre o crer, né? Tanto que deixa eu ler mais um pedacinho, né? Aí vem e fala, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônio, pelo poder do meu nome, falar novas línguas e se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, tá? Então aí entra o que Deus quer. Que a sua fé alcance isso, que são as bênçãos, são as promessas, né? Quais são? Né? Que você poder fazer milagres, né? Pelo poder do nome dele. Mas para isso você tem que crer. Como é que você vai fazer milagre se você não crê nem para você? Como é que você vai crer para outras pessoas? Né? Se pegar em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Como assim? Se você crê, não é assim, gente. Se você não crê, como é que você vai ser curado? Como é que vai prosperar? Ó, e quando puser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, tá? Então, obviamente, Deus quer que você cresça nessa fé para que você alcance e tenha autoridade no mundo espiritual. Né? Até achei interessante, eu passo de um assunto para outro, eu não sei como é que vocês vão estar me entendendo aí. Mas ontem o meu marido chegou para mim, acordou assim, desesperado à tarde, e falou, eu tive um sonho. Eu falei, um sonho não, que na verdade não era um sonho, era um pesadelo, né? Mas olha que interessante. Antes de tudo isso, ele já tinha falado, eu não quero mais que você pregue para mim. Eu agora quero andar sozinho. Não quero mais que você fale de Jesus para mim. Tá? Se você quiser, eu vou ouvir as pregações lá do canal, do YouTube, legal. Mas eu quero ser tratado como todo mundo, como todas as ovelhas. Eu não quero ter um tratamento diferenciado. Aí eu fiquei quieta. Falei, tudo bem, é a sua escolha, né? Querer ouvir, porque toda manhã eu parava tudo que eu estava fazendo, tomava meu café, ia lá orar ele e tirava uma palavra especialmente para ele e falava de Jesus para ele. Mas o que estava acontecendo? A palavra que estava sendo pregada todo dia estava confrontando, estava indo, né? O Espírito Santo de Deus estava tocando nele e ele estava se sentindo mal, porque ele tinha que tomar uma decisão. Então, o que ele pensou? Falou, não, eu não quero mais que você pregue, porque quando você prega, eu fico triste, eu fico pensativo, eu sempre acho que tem alguma coisa errada na minha vida, será que não sei o quê? Então, o que é? Deus está confrontando você. Quando você começa a ficar pensativo, será que eu tô certo? Será que eu não tô errado, não? Será que realmente eu tô caminhando? Essa é a vontade de Deus para minha vida? Né? Então, aí eu falei com ele, olha, faz o seguinte, se tá acontecendo isso, vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu vou te respeitar, eu não vou pregar mais para você. Quando você quiser, você vai no canal e ouça, como todo mundo tá fazendo. Só que deu ruim. Como assim deu ruim? Né? Deus me culpou de falta de amor. Olha que situação. Porque eu achei cômodo. Eu falei, que bom, pelo menos não preciso ficar pregando todo dia, né? Uma pregação muitas vezes acontecia, né, de ministrar durante 1 hora, né? Eu falei, que bom, agora vai ouvir no canal, é muito mais fácil, né? E se alimente por lá. Misericórdia. Então, meu filho, dentro da tua casa,
se você não usar o seu tempo, o que você tem de melhor, que é o tempo, né? Que Deus quer de qualidade, para ministrar para os seus, para a sua família, você pode ter certeza que para Deus vai ser pior do que um descrente. Se você, né, não faz com que a tua família, que o seu marido, os seus filhos te ouçam, como que você vai, né, ter autoridade na rua, né, em qualquer outro lugar? Como é que você quer que as outras pessoas te ouçam? Né? Então Deus me testou. Né? O que eu faria? Será que eu ia bater continência para o meu marido? Eu ia falar, não, tudo bem, então você quer assim, legal. Se você tá, né, se sentindo confrontado, então foi uma pirracinha que ele fez e eu concordei. Porque eu tava afim de sair fora, né? Eu tava afim também de sair fora. Eu pensei, não, acabou. Não tenho mais responsabilidade nem culpa de sangue, porque a decisão foi dele. Deus manda sacudir a poeira do pé, você sacudir a poeira do pé. Só que não funciona para a sua família. Não é assim, né? Igual a irmãzinha falou, eu vou chutar o balde. Não quero saber se ele tá cheio, se ele tá vazio. Tô cansada. Não, senhora. Hoje eu sei que não podemos fazer isso. Que negócio de chutar balde o quê? Deus vai testar o seu amor. Se você vai se humilhar, se você vai continuar confrontando, se você vai aceitar. Porque quando a pessoa fala que não quer ouvir mais Jesus da sua boca, você sendo uma esposa, ou sendo uma mãe, ou um pai, tem alguma coisa errada, né? O diabo tá vencendo dentro da tua casa. Peraí, o diabo não quer deixar o meu marido me ouvir? O diabo não quer deixar o meu filho me ouvir? Você vai aceitar? Você vai falar, não, vou sacudir a poeira, agora tá na mão de Deus, não quer ouvir, problema é dele. Não, senhor. Você é responsável pela vida do seu filho, dos seus filhos, do seu esposo, tá? É família. Você é uma só carne com o seu marido, você santifica o seu marido te santifica. Como é que é isso? Não quer te ouvir? Então, peraí, tem alguma coisa errada, muito errada na sua vida espiritual, ao ponto do diabo te afrontar, né? E falar, não vou te ouvir. Então, olha só, Deus falou, você vai bater de frente, você vai falar com ele, você vai ouvir sim. Porque eu estou aqui para pregar, você vai ouvir. Então, Deus fez ele ter um pesadelo, e esse pesadelo, ele viu um escorpião no pé dele. Esse escorpião, ele começou a me gritar, eu estava longe, para matar o escorpião, e ele não conseguiu, o escorpião estava pronto para picar. Ele foi pegar o chinelo, o escorpião pulou e se perdeu dentro do quarto. Aí ele acordou desesperado e veio contar o sonho, o pesadelo para mim. Aí na hora eu falei, isso já tinha um mês que eu não estava pregando para ele. Parei de pregar, porque ele falou, ele não quer pregar, o problema é dele, né? A vida que segue. Mas não funciona. Aí o Espírito Santo de Deus falou, dentro da tua casa, não, senhora. Se você tá pregando na rua e a pessoa não quer te ouvir, você vai respeitar. Aí eu vou tratar com ela, mas dentro da tua casa, não. Você vai conversar, você vai ver o que está acontecendo, porque muitas vezes é uma pirraça, né? Muitas vezes ele ainda é infantil, né? Ainda está tomando leitinho. E eu comecei a ver, o Espírito Santo de Deus começou a me sinalizar, mostrar, eu comecei a orar, fazer vigília. Eu falei, Senhor, mostra o que está acontecendo, porque o Senhor fala que eu não estou pregando para Nínive, que eu não estou, né? Que eu estou sendo culpada de sangue pela alma de alguém. Essa pessoa, se for pro inferno, eu sou culpada. Quem é essa pessoa? Aí quando eu descubro quem é? Meu marido. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Aí na mesma hora, acordei pela manhã desesperada, né? Também tive um sonho de testificação. Aí fui lá, falei com ele, não quero saber. Vou botar a mão na tua cabeça, vou orar e vai ouvir. Aí eu falei com ele, olha só, ouviu bem a pregação, achei tão interessante, né, que fluiu até uma pregação de uma hora, pena que eu não gravei. Eu falei, gente, meu Deus sabe que aquilo naquele momento o diabo usou, foi uma manifestação, né, muitas vezes, sabe bem que é, né, vaso de casa não tem honra, acontece alguma coisa aí na tua casa, que seu marido, não quer, não, vai embora, some, não quero ouvir Jesus da sua boca. Mas você tem que continuar, porque o amor lança fora todo medo, o amor é intrépido, o amor é paciente, o amor não desiste.
Enfim, deixa eu abrir, já tô falando tanto do amor, lá em 1 Coríntios 13, tá? Que eu tô comentando aí, mas é melhor ler, ó. Do 4 em diante, ó. Quem ama é paciente e bondoso, olha a situação. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Ó, o orgulho pode atrapalhar você não tentar de novo, né? A vaidade, né? Quem ama não é grosseiro nem egoísta, né? Ó, não fique irritado nem guarda mágoa. Olha a situação, olha aí o que o diabo estava fazendo, né? Fazendo eu ficar magoado. Falei, porque eu vi que se dá, não sei o que, né? Vai se estrepar mesmo, não sei o que eu vi. Olha a situação. Não guarda mágoa. E a gente guarda mágoa. Muitas vezes você pensa que é o seu marido, que é o seu filho, e não é o diabo. Foi só uma manifestação, aquilo passa. Você sabe que dentro de casa a gente briga e tudo, mas daqui a pouco tá, né, brincando, rindo. Não tem essa rivalidade. Mas a gente guardou mágoa naquela situação e falou, não vou pregar mais, acabou. Não quer ouvir, problema é dele, né? Aí falou, ó, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, ó, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Eu acho essa parte muito linda, porque a gente não desiste. Olha eu desistindo, ó, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, tá? Então, paciência para mim é um dos frutos assim, incrível, porque você tem que ter paciência. Esse negócio de chutar balde, vou chutar o balde, não quero saber se tá vazio, se tá cheio. Poxa, olha aqui a paciência, olha esse amor, né, que não desiste, que é longânime, que não é egoísta, que não guarda mágoa. Então, tudo isso aí a gente tem que lançar fora, tá? Porque vem do diabo. E aí acaba fazendo você desanimar, tá? Então, eu tô falando, tô dando aqui essas coordenadas, por quê? Porque aconteceu comigo. Né? Fiquei mais de um mês, olha gente, eu acho que uns 2 meses, sem pregar. Falei, não vou pregar. Não quer ouvir mais, pronto. Mas era só um tempo. Eu bati continência pro diabo. Aí Deus falou, não senhora, não é isso. Ele precisa, aí foi o sonho dele que fez com que eu entendesse. Peraí, ele pediu socorro, o escorpião estava pronto para picar, ele foi matar e não conseguiu matar. Quer dizer que o diabo está escondido dentro do quarto. O diabo está escondido debaixo da cama, em algum lugar. E quem tem que achar? Eu falei, o Senhor me mostra. Hoje, né, cai por terra esse demônio. Eu descubro onde ele está escondido. Então, o que eu tô falando? Vamos lá, porque senão eu me perco, né? Onde eu estava, Ezequiel, né? Ezequiel, tá. Então, a gente tá falando, né, de situações que Deus acaba permitindo por causa da idolatria, da feitiçaria, né, das coisas erradas que o povo dele tá fazendo. E aí ele mete a mão mesmo. Aí a pessoa fala, não, isso aí não é Deus. Tem muito pastor aí pregando isso aí. Não, isso não é Deus, não é o diabo, vamos repreender. Muitas vezes é um tempo, né, de tratamento. Tem uma tristeza que vem de Deus, tá? Que essa tristeza é para Deus trabalhar no coração daquela pessoa. Quer ver? Lá, 2 Coríntios 7, versículo, acho que é 10, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Ó, fala aqui, ó. Ai, meu Deus, onde que tá? Peraí, ó. Olha só, vamos ler 8 também, ó. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, olha só, eu poderia ter ficado arrependido. Foi a minha situação. Porque toda vez que eu pregava, muitas vezes ele se entristecia. Nossa, tudo que você fala, eu tô errado, tem alguma coisa errada. Eu me sinto mal, parece que eu tô no caminho errado. Olha só, o Espírito Santo de Deus incomodava ele. Eu não aguento mais. Eu quero coisas que me põem pra cima. Eu só quero coisas que me deixam feliz, bem, despreocupado. Meu Deus, tem despreocupação que vem do diabo. Como assim do diabo, Leila? Como? É aquele negócio. É uma despreocupação satânica, né? Que não deixa a pessoa meditar, não deixa ela ter uma tristeza de quebrantamento, de arrependimento. Não deixa ela, né, orar, chorar. Não. Tem que estar sempre rindo, tem que estar sempre bem, fazendo palhaçada. Não importa se a pessoa está passando por um câncer, uma quimioterapia. Vamos, né, que vamos. Cara, tenha o seu tempo. Busque a Deus. Se tiver que chorar, chore. Se tiver, né, que mostrar fraqueza, mostre. Mas as pessoas não querem.
Tanto que Paulo falava, né? É quando eu estou fraco que eu estou forte. Mas tem uma mentira, né, que muitos palestrantes contam aí, é igual eu falei, esses livros de autoajuda, e vamos falar palavra positiva, e vamos alegrar, e vamos fazer palhaçada, e muitas vezes aquilo não é a vontade de Deus. Então vamos voltar, senão eu me perco aqui, ó. Deixa eu repetir rapidinho isso aqui, ó. E não foi somente... Deixa eu ver se é isso, é 2 Coríntios 7, tá? Vou ler o 7 aqui, ó. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudades de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda. Aí ele, né, o 8 que eu estava lendo, ó. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada, olha aqui, hein, por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. Aí, continuando, né? E nisso não há motivo para alguém ficar triste, olha, mas as tristezas deste mundo produzem a morte, tá? Então, tem 2 tipos de alegria, tá? Satisfação, que é realmente, né, quando nós estamos arraigados na videira verdadeira, né, nós temos recebendo nutriente ali, né, com certeza, não importa o que aconteça, né, você vai passar pelo vale da morte dando glória a Deus, feliz, alegre, tá? Mas num princípio, num momento que você precisa reconhecer que muitas vezes você ainda não está pronto, precisa chegar a um arrependimento profundo, ter alguma coisa para ser consertada, vai haver um confronto, vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Pode causar tristeza, né? E é aquele negócio, aí você tem que se jogar no colo do Senhor. Você tem que permitir se entristecer, porque aí já é um quebrantamento, é uma tristeza de arrependimento. Não está sendo enganado, não é só um remorso. Você muitas vezes acha que está pronto e não está. Então, isso que eu estou te falando, quando você tem dúvida se aquela palavra vem do trono de Deus, ore, né? Peça a Deus para mostrar. Não se levante contra o profeta. Muitas vezes até contra a profecia você pode se levantar que você não peca, mas contra o profeta, não. Então é só isso, tá? Eu vou fazer até o seguinte, eu acho que eu já mostrei aqui sobre a tristeza e muitas vezes a pessoa não quer ouvir porque acha que está se entristecendo, né? E essa tristeza é boa, tá? Ela faz bem. Mas é isso que eu tô te falando. Aí quando... Vamos voltar aqui para Ezequiel, senão eu não vou finalizar, né? Que aí vem Ezequiel 7, né? O fim está próximo. Aí olha o que Deus falou aqui com Ezequiel, ó. O Senhor Deus falou comigo assim, homem mortal, é isso o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram, tá? Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Aqui, meu filho, não tem disciplina, não. Olha só, sem dó nem piedade. Ó, eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. Ó, o que o Senhor Deus diz é isso: cairão sobre vocês desastre e um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. E está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, nem mais somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir.
Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte a violência, o orgulho cresce, a violência aumenta, e é um castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando, está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver, são tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Aí você vai continuar lendo sobre o castigo, né, de Deus para com o povo de Israel. Aí você vai ler e vai entender. Então, eu não acredito não acredito não, né? Porque Deus, ele fala lá em Apocalipse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então existe muitas vezes um tratamento severo e Deus, ele não brinca, tanto que hoje foi a pregação em Atos 18 que eu li aqui em casa. Eu vou ver até se eu acho aqui para ver se eu finalizo. Atos 18 eu li sobre Paulo, ainda falei assim, olha o que saiu para a pessoinha aqui, que eu falei assim, olha, vou voltar a pregar, porque o Espírito Santo de Deus quer que pregue, né? Olha o pesadelo ontem que você teve, me gritando, né? E eu não estava no quarto para matar o escorpião, e ele estava pronto para te picar, você não conseguiu matar, ele ficou escondido. Então, aí eu tive também um sonho que casava com dele, né? E a minha filha também teve um sonho que casava com o meu. Aí depois eu abri uma palavra hoje, Deus falou da corda de 3 dobras que demorava a arrebentar. Eu falei, misericórdia, Natália, nós 3 aqui temos que estar juntos nessa mesma fé, nesse mesmo espírito. A casa dividida não subsiste. Então, o teu pai está dividindo a casa, ele não está aceitando, né, as orações, a palavra, né, do dia. Então, aí a gente entrou num acordo, né, pregou, foi tão bonito, né, que Deus, ele me entregou essa palavra, porque tudo aqui é sorteio, tá? Não tem esse negócio de preparar nada, não. Aqui é tudo improviso mesmo. Aí achei engraçado que eu abri Atos 18, deixa eu ver se eu consigo lembrar, gente, porque a pregação deu quase 1 hora falando, hein? Nós conversando sobre Atos 18. Aí eu achei interessante, eu vou ler só desse pedacinho pra cá. Não, eu vou fazer o seguinte, vamos ler, vamos ver se dá tempo, ó. Vamos ler tudo. Aí eu vou tentar lembrar alguma coisa. Aí ele fala aqui, ó, depois disso, Paulo saiu de Atenas, foi para a cidade de Corinto, tal, entrou lá, entrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila e sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isso é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Aí eu não lembro que contexto, por que eu falei com ele, mas eu falei assim, ó, foi aqui que eu bati o olho, ó. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Aí vem, olha só, aqui que eu comecei a ler, ó. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício, justo, e um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, eu sou ruim desses nomes, gente. Aí Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse, aí entra, é aqui,
Nem era lá em cima, não, era aqui. Que eu comecei ali, ó. Não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade serão minhas. Aí Deus falou, não tenha medo do seu marido, continue falando, porque a sua casa, né, vai ser salva, ó. Aí ele fala aqui, ó, Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles os agarraram, levaram ao tribunal e disseram ao governador, este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesse assunto. Então, era uma questão de religiosidade, né? E ele falou, eu não vou nem perder meu tempo para discutir isso. Era uma questão de conhecimento, né? De filosofias vãs, desnecessárias. Ele estava ali para pregar o Messias, né? Ele não veio, o Paulo mesmo fala, não vim trocar um J, uma vírgula, né? O próprio Jesus falou isso, não vim para mudar, né? O mandamento, eu vim acrescentar. Então Paulo também tinha essa forma de ver. Eu não vim aqui falar da lei de vocês, eu não vim mudar nada, né? Eu vim complementar. Então, igual eu falei, meu marido tem um conhecimento tremendo da palavra, em termos de nome, né, teologia, lugares, né, questões que, olha, misericórdia, mal eu sei pronunciar o nome, né, dessas pessoas. Até para ler eu tenho dificuldade, mas vai perguntar para ele, você vai saber de tudo da Bíblia. Mas ele deixa bem claro aqui, ó, quer ver? Deixa eu continuar aqui. Ele fala, né? Vamos repetir, ó. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, se isso fosse alguma falta grave, olha só, ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos, porque não era importante. Então, muitas vezes, aquela pessoa acha que é importante aquele conhecimento, aquela filosofia toda, aquela teologia, que não vai... A questão agora é salvação da nossa alma. Então, a palavra tem que ser simples, anunciada de forma simples, não importa se é numa linguagem tradicional, se é numa linguagem de hoje. As pessoas fazem tanta questão. Ai, que você errou o nome de fulano de tal. Ai, que você errou aquela cidade. Gente, eu não estou preocupada com isso. Tá? A forma que tem que ser pregada por uma criança de 5, 7 anos, ter um entendimento. Quem é Jesus, o que é a palavra, o que é o arrependimento, o que é o remorso, né? O que é a idolatria. É isso que Deus falou, o que é o amor, né? Ela fala, em seguida os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Aí vamos lá, que ele fala aqui, né? Vamos ler um pedacinho aqui, quer ver? Aí ele volta aqui, eu vou ler para o 19, ó. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Olha só. Essa é a parte fundamental, foi o que João Batista falou lá em Mateus 3. Gente, eu não estou aqui para fazer descer fogo do céu, nem batizar vocês com o Espírito Santo. Eu estou aqui para te dar um banho de Rio Jordão. Se você crê, tá? Você vai receber a salvação. Aí, eu não tenho poder para fazer descer fogo do céu, para te encher de autoridade, igual em Marcos 16, que eu li, versículo 16. Eu não tenho essa autoridade, vai depender da tua fé crescente. Tá? Você pode começar bem, mas você pode terminar muito mal se você seguir esse sofisma, tá? Essas mistureba de ensino. Tem muita gente torcendo palavra. O diabo, ele conhece palavra muito bem.
nem por isso, né, vai ter a salvação, tá? Vai ser exterminado, aniquilado. Então vamos lá, e vamos finalizar o negócio do Apolo aqui, ó. Aí vem, ó, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Perguntou. Eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Olha que situação. Então esse tipo de batismo, perdão, então que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, olha só. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isso é, Jesus. Então quer dizer, ó, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Se não houvesse um arrependimento genuíno, sincero, era só um banho de Rio Jordão. Como hoje, vai ser só um banho de piscina. Você não é salvo, mesmo sendo batizado, mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo dizimando, ofertando, lendo Bíblia, conhecimento da palavra corretamente, né? Um bom conhecimento. Você não é batizado. Ou melhor, você toma um banho de piscina, né? Por isso que fala, João batizava aqueles que se arrependiam. Porque se você não tivesse um arrependimento genuíno, você não seria salvo. Tanto que fala assim, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele. Isso é Jesus, tá? Por isso que foi a pregação anterior, né? Que eu comecei assim meio sem saber para onde que eu ia e lá no meio que vai pegando, né? A marcha vai entrando e flui a pregação, porque eu entro num improviso tremendo. Como eu falei, eu entro para pregar é como se eu fosse parir, fosse ter um filho. Eu falei, gente, que eu vou, né? Que criança, que filho é esse? Como vai nascer? Porque eu não sei, eu dependo de Deus, né? Então, é aquele negócio, é muito gostoso quando você tem fé, que o Espírito Santo de Deus te usa, né? Você pode, muitas vezes, um pecado, muitas vezes igual esse, né? De quase 2 meses, né? Sem pregar para o meu marido e aceitar o que ele pediu. Não quero, não, eu vou ouvir pelo YouTube, eu não quero mais. E eu, por orgulho, também não insisti. Olha que situação, faltei com amor dentro da minha casa. A hora que eu falto com amor, acabou meu ministério. Acaba o seu ministério. Não só o ministério, mas você acaba com a tua família. Você passa a ser culpada de sangue, culpada da alma da pessoa que não quer ouvir, porque Deus conhece o coração da pessoa. Muitas vezes foi uma coisa boba e você não quis insistir por orgulho, você ia falar, não vou pregar mais, acabou, não sei o que, vou chutar o pau, de que se dane, vou entregar para Jesus, o meu filho, meu marido. Olha só, aí Deus vai falar, puxa vida, né? Não insistiu, né? Já desistiu da família. Meu Deus, isso é uma coisa séria. Então eu, de certa forma, não estava em comunhão com o corpo, achando que estava, hein? Pregando, e entregando panfleto, e prega para cá, e prega para lá, e bota a mão na cabeça de mendigo, e dá comida para mendigo, e faz a festa, e o lindo, maravilhoso. Mas se você não é missionário dentro da tua casa, você não tem amor pelos seus, você desiste da tua família, você pode desistir do seu ministério. Você pode entregar seu corpo para ser queimado, mas você faltou com amor. Ah, meu filho, acabou. Quem vai te ouvir? Você acha mesmo que você vai convencer alguém? Você não está preocupado com seus filhos que estão indo para o inferno? Você está preocupado com a igreja? Você está preocupado com tanta coisa? Tem tantos afazeres né? E rascunha aqui pregação e faz não sei o quê. Mas, meu Deus, a tua casa está desandando, não adianta. Aí a gente vai descobrir muitas vezes que está em pecado. Aí não entende, porque muitas vezes não consegue abrir a boca, né? Você luta com a força dos seus braços, mas não consegue chegar em denominador comum nenhum, porque você está faltando com amor, né? Aí vamos continuar, né? Aí ele vem aqui, né? E também dizia ao povo de Israel, né? Que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, tá? Se você não crer, acabou.
Você só tomou um banho de piscina, ó. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Olha que legal. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciarem também a mensagem de Deus. Aí vem o que? A autoridade para falar em nome de Jesus, para pregar em nome de Jesus, para convencer em nome de Jesus. A pessoa fala, eu tô pregando, não quero nem saber. O negócio é pregar. Se a pessoa vai ouvir, quem vai convencer é o Espírito Santo. Não, filho. Você tem que estar com o Espírito Santo para convencer alguém. Não tem esse negócio, eu tô em pecado mesmo, mas eu prego. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Não. Você tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem que falar através da tua boca para convencer alguém ao arrependimento. Não é o Espírito Santo de Deus, né, separado, não. Ele não vai trabalhar se o instrumento dele está obstruído. Não tem como ser canal. Você tem que ser canal. Você tem que ser bênção. Você tem mágoa no seu coração? Esquece, que você não vai convencer ninguém, porque o Espírito Santo de Deus não vai te usar. Você pode passar o seu conhecimento, com certeza. Muitos pregadores, né, excelentes aí, show de bola, mas conhecimento vazio, conhecimento que não edifica, que não transforma, que não salva. Então não adianta, né? Aí fala, esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus, mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Tá? Então é aquele negócio, nós não podemos desistir. Quem Deus entregou e falou que você vai ganhar para o Senhor, Deus já estabeleceu que essas pessoas são dele, são gente dele, para você não desistir, continuar pregando. Esquece a sua tese. Que não adianta pregar, que não vai funcionar, que não sei o quê. O Espírito Santo de Deus é que convence, eu tenho que sacudir a poeira, não vai convencer. Porque Deus já te entregou na tua mão, a tua família. A tua família é responsabilidade sua. Não tem essa tese de que não quer ouvir. Não quer ouvir mesmo, não sei o que, eu já entreguei para Jesus. Você vai ser culpada de sangue se essa alma se perder. Você é culpado do seu marido para o inferno. Você é culpado dos seus filhos se perderem na prostituição. Não tem esse negócio, eu já preguei, agora eles são responsáveis por eles. Eles fazem o que quiserem. Não. Você é responsável por seus filhos, pela sua ascendência, pela sua descendência, ouvir ou não ao Senhor. Enfim, tá? Essa é um ponto forte da pregação. É a sua responsabilidade. Deus já entregou na sua mão. Tá? Agora basta você não desistir. Esse é o princípio do amor, a paciência e a insistência, tá? Não desistir. Aí eu vou só finalizar aqui com Apolo, porque eu acho interessante a atitude de Apolo, que é a humildade, que eu falei que eu voltei com essa humildade, né? Fui vaidosa, fui orgulhosa, bati continência para o demônio, porque foi uma manifestação, não quero te ouvir, não adianta pregar. E eu falei, tudo bem, que bom, não preciso todo dia mais ficar pregando. Né? Se quiser vai ouvir no canal, mas só a minha família não. É responsabilidade minha e vai ser cobrado de mim um sangue, tá? Isso aí é para vocês aí. Mas vamos lá, só para finalizar aqui, eu quero falar um pouquinho de Apolo, que o Apolo foi um homem humilde, coisa que eu não fui, né? Que o princípio, como eu falei, né? Um dos frutos do Espírito Santo é a paciência, a não desistir, não guardar mágoa. Então, quando entra essas 3 coisas no seu coração, você acha que tá na videira, mas já saiu dela há muito tempo, tá? Não tá recebendo mais nutriente nenhum, tá? E vai morrer, tá bom? Então, vamos lá, vem cá. Vamos falar do judeu chamado Apolo, né? Que fala aqui, um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso
Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo. E o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, olha só, conhecia somente o batismo de João. Olha que interessante. Muitas vezes a pessoa tem todo esse conhecimento profundo, acreditava no Messias que ia chegar, né? Olha só, mas é aqui que ele fala. Ó, ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Olha que linda a humildade desse Apolo, desse homem. Ó. Quando Apolo resolveu ir para a província da Caia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, havia crido. Pois Apolo, com um argumento forte, porque agora ele tinha um conhecimento profundo, ó, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Que Jesus era o Messias, né? Então ele creu. Então ele não ficou, né, só no batismo de João Batista. Ele recebeu autoridade para convencer com um argumento forte até os judeus que tinham esse conhecimento. Então o conhecimento você pode ter muito, você pode saber nomes, né? Muitas coisas da palavra. Você pode ter um conhecimento muito profundo, teológico, filosófico, né? Mas se você não tem o Espírito Santo, se você não tem essas qualidades que eu falei aí, que por uma questão de tempo, eu acabei me deixando levar pela vaidade, né? Pelo orgulho, pela falta de amor, pela mágoa. Falei, porque eu vi problema dele. Vai levar mais chicotada, mas não é assim. É falta de amor, você conhece o caminho. Você sabe que aquela pessoa tem um conhecimento, mas esse conhecimento não é profundo. Tá tomando leite ainda. Esse leite é espiritual, tá? Muitas vezes a pessoa acha que tem o alimento sólido, mas é só um alimento superficial da palavra, que não vai ajudar ela a se manter forte no dia mal. Enfim, gente, eu acho que eu já falei demais, tá? Mas eu quero passar essa experiência, porque até mesmo uma pessoa que se acha espiritual, entre parênteses, né, pode quebrar a cara, né, como eu quebrei aí. Então a gente tem que ficar vigilante, porque é dentro de casa que a gente vai ter que treinar esse amor. Tá lá em Mateus 10, capítulo 10, do 34 diante, né, tá lá escrito que eu não vim trazer paz ao mundo, sim a espada. Vim pôr os pais contra os filhos, filhos contra os pais, a nora contra a sogra e por aí afora, né? Então você vai ter dentro da sua casa pessoas que você ama e que não vai querer te ouvir. Mas não é para cruzar o braço, é para partir para cima do diabo. A sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, são contra principados e potestades. Então você tem que ir para cima do diabo. Não é ficar com ódio do seu marido, nem com raiva dos seus filhos, da sua sogra, da sua nora. Gente, vamos amar. É só isso que você tem que fazer. Se você mantiver nesse amor, você tem que querer o bem à pessoa, como a si. Você tem que pensar, poxa, eu gostaria tanto que alguém, né, insistisse comigo para ouvir o evangelho, buscar. Olha eu aí. Eu fui conhecer a Jesus Cristo com 40 anos de idade. Para pensar quanto tempo perdido, jogado no lixo. Entreguei a metade da minha vida para Satanás, né? Olha só, tô dando o resto. Então eu tenho que dar pelo menos esse resto de vida com qualidade. Agora quer fazer porcamente, né? Então, pensa, eu gostaria que alguém tivesse insistido comigo, pregado para mim. Meu Deus, como eu gostaria que tivesse um profeta de Deus, um homem ou uma mulher de Deus. Como eu gostaria que alguém tivesse insistido comigo aos meus 14, 15 anos de idade. Olha só quanto tempo perdido, né? Emprestei minha vida pro diabo.
né? Agora vamos fazer, já que você tem esse conhecimento, você realmente tem essa intimidade com Deus, busque dar o seu melhor. Ame ao próximo como a si mesmo, tá? Crucifique-se, né? Entregue a sua vida para poder salvar os seus. Então é isso que eu estou te falando, temos que pagar preço sim, nós temos que pagar preço, nada é de graça, tá? Não pensa que Jesus já crucificou e você vai ficar de braço cruzado tomando suco de laranja na rede esperando a salvação da sua casa que não vai chegar, tá? Você tem que dar os seus pulos. Enfim, gente, já falei, nossa, mas demais. Mas que Deus abençoe a vida de vocês aí, que sirva, né, esse conselho aí, porque olha que experiência, viu? Que experiência. Deus abençoe aí. Aí você, caso, né, vai estar recebendo com certeza o áudio. Porque eu entrego também o vídeo, mas tem pessoas que não têm internet para abrir, tem dificuldade. O áudio, para quem for compartilhar, quem está pregando é Missionária pela Misericórdia, né? Mas você escreve Missionária Leila Lima, você vai para o canal ouvir as pregações antigas. Ou escreve leilalima.com, tá ok? Deus abençoe, tá? Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Beijo.